E o argumento para manter a saidinha que é bizarro, né? É porque somente 5% não retornam. Tipo, é um número ínfimo. Cara, se você fizer uma conta que... Tudo bem, são 5%. E aí você não pode penalizar os outros 95% por conta desses 5% que não voltaram, né, para o presídio. 5% dessa população carcerária, eles não só não foram ressocializados, o Estado prendeu, não ressocializou, como o Estado colocou ele na rua, permitiu que ele cometesse crime e assassinasse pessoas ainda. Então, pô, é um absurdo dobrado. É muito pouco tempo que o cara, ele de fato fica preso, né? Antes de ter os benefícios e tal. Cara, Igor, assim, no ponto da saidinha, cara, tinha que ser 0, né? Eu só posso sustentar uma saidinha se eu consigo dizer que todo mundo retorna e todo mundo, quando sai, não comete crime. Porque senão, pô, eu tô dizendo para a população o seguinte, ó, eu prendi, julguei, condenei, né? Mas foda. E eu tô botando o cara na rua ainda porque faz parte da ressocialização. Só que eu tenho um desvio padrão aqui de 5% que eu acho ok, tolerável. Então você que está aí em casa, ó, você pode ter sua casa arrombada, você pode sofrer um 5-7, um assalto, você pode ser violentado sexualmente, você pode até perder sua vida. Porque faz parte do meu processo. Cara, isso não faz o menor sentido. Como é que justificavam essa defesa, entende? Igor, a esquerda é tão alienada em relação a isso. Quando o Derrite veio aqui, você me convidou para bater um papo com o Derrite. O Derrite me contou uma história, não sei se foi lá fora, aqui embaixo. O Derrite falou para mim até uma eleitora de esquerda que falou, eu voto no Lula, mas eu voto em você por causa da questão da saidinha. E eu falei, Derrite, a quantidade de mulheres assassinadas no Brasil nos últimos 10 anos por bandidos que saíram de saidinha, o cara chegou em casa, descobriu que era corno, que a mulher tinha traído ele, mata. Na penúltima saidinha foram 2 casos, né? E eu mandei até a foto dos casos para a secretária do Derrite. Então, camarada, realmente o próprio pobre no Brasil não quer saber de saidinha. Agora, a discussão que eu gostaria que fosse feita, porque a esquerda alega, tem saidinha no mundo todo. E é verdade. Mas o mundo todo não tem um ambiente que o Brasil tem. Mas no mundo todo também a saidinha não é com 1/6 da pena. Como eu falei para o Igor ontem, em Nova York é 9 décimos. Vários países, como eu falei para o Glauber, Nova York é 9 décimos. Mas na América do Sul, com quase toda ela, é 2/3. Então, assim, o Brasil tinha uma loucura que era 1/6. E vamos ser verdadeiro também. Não foi uma invenção da esquerda, tá? A saidinha com 1/6 da pena no Brasil foi na lei de execuções penais do governo Figueiredo, o ministro Ibrahim Abiaque. 84. Ibrahim Abiaque era o ministro da Justiça. E no ano de 84. Então essa legislação de 1/6 da pena foi obra do governo militar. Isso é uma outra parada. Assim, a gente precisava ter umas discussões também nesse sentido de a gente atualizar a forma como as coisas funcionam. Pois é. Né? Assim, a gente tem uma Constituição que não é que ela é velha, mas é que, pô, não dá pra, a gente já faz um monte de releitura. Vamos também pensar em atualizar algumas coisas. Né? Sim, e é necessário. A saidinha, cara, não sei se você já ouviu isso aqui, Igor, mas dentro do presídio, a população carcerária sabe quem está nos critérios para ter a saidinha. Tem preso que é obrigado a não voltar. Sim. Como assim? A facção obriga o cara a não retornar. O Comando Vermelho tinha essa como norma isso no Rio de Janeiro até 2003, 2004. O Comando Vermelho, você não vai voltar. Tu vai voltar para reforçar a boca. Você vai cumprir uma missão lá. Então, o cara ali dentro, ele recebe uma missão específica para fazer, usando o quê? O que o Estado achou razoável botar o cara na rua. Então, assim, o problema não é só a possibilidade do cara lá no final de semana tomar uma cachaça, chegar no ficar doidão e cometer mais um crime. Não, o problema não é esse. O problema é que o crime usa essas brechas para fazer se movimentar coisas ali a favor do crime. Bom, então você está falando assim que boa parte dos que não retornam são os ligados a facções. Não os lobos solitários. Eu não sei se alguém levantou esse dado, né? Então, mas assim, dentro do ambiente... Mas existe isso é uma coisa que existe. É fato, dentro do ambiente carcerário em qualquer estado, né? Qualquer facção, não é só Comando Vermelho, PCC também. No ambiente carcerário tu manja. Um pouco, né?
Embora é uma zoação que eu não entendi. Não, tá todo mundo rindo. Ninguém rindo, pô. Só tu com esses dentes bonitos aí, pô. Eu tô mostrando, né? Você. Mas os meus estão bonitos também. Só não fez a barba, né? Eu já te usei da barba? Não, né? Não, ainda não. Ao vivo não, né? Não. Ô Igor, a gente, no meu caso, o Presídio Federal não tem esse instituto, né, de saidinha, né? Então não é uma realidade que eu vivencio. Mas... O federal é todo RDD, Glauber? Todo RDD? É um que regime... é RDD? Regime disciplinar diferenciado, né? O sistema já tem um regramento diferenciado, né? Então, lá você não vai ter a visita íntima, você não vai ter a saidinha, você não vai ter esse tipo de coisa, né? Mas, assim, conversando com policiais penais no estado, né, seja convidado ou colegas, né, de profissão, isso é uma realidade, né? Então, tu vai ter o cara faccionado do PCC, que ele tá na saidinha, mas ele não vai voltar. Aí alguém vai dizer assim, não, pô, mas aí a saidinha é pra quem tá no semiaberto e tal. Cara, lá dentro tem a mesma estrutura, pô. O cara migrou de regime, mas ele é faccionado, pô. Tá entendendo? Então, o absurdo de você dar uma segunda chance para esse cara cometer um crime e você tá usando essa brecha é utilizada como mecanismo da própria facção, pô. Entende? Então, assim, não faz sentido e é um absurdo que demorou muito no Brasil. Quando o Pimentel fala da fala do Freixo, que, pô, tem que começar pela segurança pública, pô, cara, acho que qualquer brasileiro aí dentro de comunidade já tinha essa percepção. Mas a política brasileira demora para perceber determinadas coisas, né, cara? Rio de Janeiro tem esse problema. Demora, cara, eu acho que não é... Você tá falando demora de uma forma irônica. Isso. Porque na real tem método, né? Isso. O bagulho é planejado para ser assim. Ô Igor, a nível nacional, Brasil, você vai ouvir muita gente falando assim, pô, mas o Rio não fabrica armamento. O Rio, ele não é produtor de cocaína. Sim, ele não é. Isso vem numa rota, né? E essa rota do tráfico, eu conversei recente com o secretário de Segurança Pública e com o subsecretário, ambos amigo do... Com o Vitor e com o Nunes, né? Do Pimentel. E eu percebi neles uma postura, ó, estamos montando um plano que nós vamos focar nessa rota de cargas dentro do Rio de Janeiro, ou seja, armamento que chega no Rio de Janeiro, cocaína que chega no Rio de Janeiro, tudo isso chega no Rio de Janeiro. Eu falei para ele, pô, irmão, eu tô bem desesperançoso, eu tô torcendo para dar certo, só que se tu fechar a porta do Rio de Janeiro, o que tá aqui dentro, meu irmão... Ainda é muito. O que tá aqui dentro vai demorar pra cacete pra acabar o estoque, o armamento que já tem ali dentro é difícil de combater. E a munição também. A realidade... A gente chama isso de arma residual, né? Que já está aqui. Né? A realidade do Rio de Janeiro é que o tráfico, a milícia, né? Essas organizações criminosas têm mais armamento que a própria estrutura de polícia, pô. Agora foda, a gente né? percebe, Igor, que São Paulo é mais inteligente que o Rio de Janeiro. É um dado que eu vi semana passada. A PM de São Paulo tem 5 batalhões rodoviários. Esses 5 batalhões apreendem 80% das drogas de São Paulo, em rodovia. Ou seja, o Rio de Janeiro apreende maconha e cocaína em combate em favela. São Paulo apreende maconha e cocaína em rodovias estaduais. Então, me parece um modelo mais inteligente. Parece porque mais eficiente. Mais eficiente, Pois mais é. barato, mais humano. Mais humano. Mas foi o que o Nunes e o Vitor apresentaram, explanou lá no podcast. Agora, cara, criaram agora, né? O DERIT tem um papel de liderança nisso, que é um consórcio entre os estados ali do Sul e Sudeste, né? Então, uma cooperação, né? Qual é o nome, Pimentel? Eu esqueci o nome. Eu esqueci o nome. Paraná, Santa Catarina. Mas tu pega os 3 estados do Sul com os 4 do Sudeste, né? E um convênio justamente nessas articulações. Pô, a rota utilizada pelo Comando Vermelho e pelo PCC, uma vez estabelecida, cara, é muito difícil de você quebrar. Porque, como eu te falei no início, é a mesma rota que passa a soja. É a mesma rota que passa qualquer outro produto. A rodovia é a mesma, pô? A rodovia é a mesma. E a quantidade de agentes envolvidos nisso, agentes não estatais também, mas aí você vai ter o olheiro, você vai ter a mula, você vai ter o cara, é muita gente, cara. E isso saindo lá do Paraguai, de outros países aqui da fronteira e chegando no Rio de Janeiro,
A polícia, ela deveria evoluir numa velocidade muito mais rápida. Pô, o problema do Brasil, por exemplo, não tem o MRE envolvido nisso, cara. O MRE é na parte da diplomacia, né? Você concorda comigo que o Brasil tinha que falar um pouco mais grosso com o Paraguai, por exemplo? Né? Como Estado? Ué, em que sentido? No sentido de tráfico de armas, tráfico no de sentido, drogas exatamente, da diplomacia. Como é que você mantém boas relações com o teu vizinho se teu vizinho joga um monte de porcaria aqui dentro? Ele não faz o trabalho dele lá. Você não sabe que o Brasil, principalmente a esquerda brasileira, liderada pelo Lula, ele tem boa relação com os vizinhos. Bolívia. Só que a maior parte de cocaína vem da onde? Vem desses países, Bolívia, Colômbia, Paraguai. Peru também, viu? Peru. Então, cara, é um problema, sobretudo, de diplomacia, pô. Eu tenho que engrossar minha relação, fazer um convênio, ajudar. Os Estados Unidos não botou dinheiro pra cacete na Colômbia. O Brasil tinha que assumir esse papel de liderança e chamar esses atores aí, esses países, e falando, meu irmão, o meu país aqui tá derretendo de dentro pra fora, pô. Porque na minha leitura é isso. Se você pega o Rio de Janeiro, ele violento. Aí tu vai pra Bahia, você vai pro um monte de estado, pro Nordeste. O Brasil tem problema com quem, cara? Qual é o inimigo do Brasil? Qual Ele país? Ele mesmo. Mas, Glauber, para ser didático, quem está em casa, vamos lá. Nós temos o segundo maior consumidor de cocaína do mundo. O Brasil é o segundo maior consumidor de cocaína do mundo, perde para os Estados Unidos. Tá. E nós temos fronteiras com os 3 maiores produtores de cocaína do mundo. Então, olha que problemão para gente. Além de ser o segundo mercado mundial, os abastecedores estão do nosso lado. Então, a América não faz fronteira com a Colômbia. A cocaína colombiana tem que voar por cima do Golfo do México, né? Como a gente viu em filmes aí. Então nós temos um problemão mesmo. Nós temos um problemão. O próprio Estados Unidos tem dificuldade, né, Pimentel? Sim. O próprio Estados Unidos tem dificuldade com a fronteira dele, que é muito menor que a nossa. Né? E aí o México assume esse papel lá nos Estados Unidos. Né? Mas, ô Igor, se minha fronteira é grande, se eu não consigo resolver o problema aqui dentro e nem na fronteira, eu resolvo lá no outro país, pô. Não parece mais razoável? Mas assim, eu não sei se é muito prático também. Mas você precisa construir isso, né? Porque assim, cara, se a gente consegue, se tem partes que a gente consegue fazer um bom trabalho, um trabalho que tem um impacto, vamos lá, 80% da droga aqui de São Paulo já é, né, pega na estrada. Se esses exemplos existem, se isso é possível, acho que a gente tinha que melhorar também a nossa galera, né? Mas eu não sei se é galera nesse nível não, cara. Eu não sei se é nesse nível não. Porque, olha só, é fato, o Brasil nunca vai conseguir controlar a sua fronteira. Nunca. Pelo que nós acabamos de falar. Gigantesco. Beleza? E não vem só pela estrada. Lá na Amazônia, passa tudo lá, pô, no barquinho, né? Então, assim, é um problema muito grande na região norte, na região sul. É um problema gigantesco. Então, o Brasil não tem competência e nunca vai ter. Os Estados Unidos, que é os Estados Unidos, tem dificuldade lá com o México. Então, cara, é por isso que eu estou dizendo, se tem uma relação diplomática com um país vizinho, de você exercendo influência num país vizinho, pô, cara, vamos falar a Rússia não está preocupada com quem é o vizinho dela? O Putin está preocupado. Tanto é que ele falou, OTAN, aqui não. No meu quintal aqui do lado, não. Então ele começou o conflito lá na Ucrânia, certo? Eu acho que ele tinha outras motivações, mas beleza. Mas tu concorda que ele tá intervindo lá na Ucrânia, independente qual seja o motivo? Essa é a desculpa dele, sim. Tudo bem, mas ele tá agindo lá com o seu vizinho, certo? E o Brasil tá agindo com qual vizinho? Mas tá falando que a gente invadiu. Eu acho que é isso, Não. ele tá pregando a guerra, meu irmão, com o Paraguai. Pra quando isso, Rapaz, Pimentel, Estou preocupado. Pimentel é covarde, Igor também. Eu tô pisando aqui com o inimigo. Esse homem Mas está pregando a guerra. o que eu tô te dizendo, ô Igor, é que ou nós vamos fazer o que nós não fizemos nos últimos 40, 50, 60 anos, ou mais 40, 50, 60 anos pra frente, o que vai ser isso aqui? Não, cara, olha só, se você o que você tá propondo aí é muito, eu acho foda. O que você tá propondo é uma cooperação entre os países da América do Sul, isso aqui, pra diminuir o tráfico de drogas e tudo mais.
Mas você leva em consideração que se o Rio de Janeiro tem uma estrutura corrupta, como será a estrutura dos caras? Não, olha só, vamos lá. Você diz que o próprio Paraguai já está todo comprometido. Não duvido. E a Bolívia também. Não Sim, duvido. Sim, eu sei. Eu concordo com isso também. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, é complexo assim Não mesmo. é f***, meu irmão. É isso mesmo, é complexo. É de tu ficar falando assim, paga, não tem como. Mas paga, não tem como. Porque tudo que você pensar simples, não resolve, cara. E a nossa realidade é justamente essa. A gente fica, vamos diminuir a maioridade penal. Pô, beleza, é uma medida, não resolve. Não, calma aí, mas, Glauber, perdão, confundi agora. Mas só para, de novo, ilustrar o que você falou. Os carros roubados do Rio de Janeiro e São Paulo, Igor, até 2012, 2013, iam para o Paraguai. Aí você chegava no Paraguai, políticos, militares, policiais, utilizando os carros roubados do Rio de Janeiro e não tinha sequer um acordo do Paraguai para devolver os carros. Teve matérias em jornalismo sobre isso. Quase toda a arma que abastecia as favelas do Rio de Janeiro, hoje não mais, mas até 2010, quase toda, era Paraguai, Pedro Juan Cabaleiro. E o Brasil era do Mercosul e eles... Os bicheiros gostam de lá também, né? Gostam muito. Era fronteira com Ponta Porã. E aí a gente não tinha uma ação diplomática. Mercosul, Paraguai, pelo amor de Deus. O maior comprador de pistola Taurus do mundo era o Paraguai, pô. A população pequenininha comprava mais Taurus que a gente. Então a gente não tinha essa ação que ele falou. Mas hoje, Glauber, eu acho que o Paraguai está cada vez mais sério, viu? De alguns anos para cá, o Paraguai está tendo mais diplomacia. Você já não vê tanto carro brasileiro roubado lá. Então tem questões internas aqui também a serem resolvidas, mas eu concordo contigo que Paraguai, na questão de arma ao longo de muito tempo, e na questão de carro roubado, também na questão de roubo de soja brasileira, roubo de insumos agrícolas que iam para o Paraguai, o Uruguai na questão de contrabando de ouro. O Uruguai era o maior exportador de ouro do mundo e não tinha nenhuma jazida. Então era o nosso ouro que era roubado, que ia para lá. Então tudo isso podia ter uma ação diplomática efetiva que ficou todo mundo de olhos fechados, né? Isso você tem razão. Porque se você não vai conseguir, cara, se tu pegar botar todo mundo de braço dado, né? Alguém me falou isso o exemplo que eu falo pro Glauber é que a fronteira Tijuana-El Paso tem 16 mil agentes da lei dos Estados Unidos. E passa maconha, passa cocaína, passa imigrante legal, passa tudo. Então a gente não vai conseguir controlar a fronteira. É um sonho nosso achar que a gente vai controlar a fronteira, né? Não vai. Não vai conseguir. Se você começa a agir diferente, você pode reduzir ao nível mais aceitável, né? Ou um nível menos absurdo, que vai facilitar a intervenção que tiver no Rio de Janeiro também. Porque se você age no Rio de Janeiro e continua chegando essa carga toda, continua chegando dinheiro.